Olá, meu nome é Duílio. Nosso tema de apresentação é sobre equipamentos e barreiras de proteção individual, os EPIs. Vou iniciar falando um pouco sobre o surgimento e a história dos EPIs. Na história, há relatos de uso de EPIs nas civilizações antigas, como por exemplo a utilização de lenços umedecidos para a proteção de poeira tóxica pelos mineiros egípcios, isso em 2500 a.C. Já na Revolução Industrial, o ambiente de trabalho nas fábricas eram muito ruins, onde ocorriam muitos acidentes de trabalho, com mutilações e mortes. Praticamente não se usava equipamento de proteção, mas surgiram os primeiros EPIs como conhecemos hoje. No início do século XX, com as consolidações das leis de trabalho pelo mundo, e no Brasil, com o nascimento da CLT em 1º de maio de 1943, surgiu o dever de fornecimento dos EPIs pelo empregador e a correta utilização pelo trabalhador. Em 1978, foram aprovadas as normas regulamentadoras, as famosas NRs, que estão vigentes e em constante atualizações. EPIs, equipamentos de proteção individual, na odontologia são dispositivos essenciais para garantir a segurança do profissional e do paciente durante o procedimento odontológico. Isso inclui luvas, máscaras, óculos de proteção, aventais e outros itens que ajudam a prevenir a transmissão da doença, garantindo um ambiente seguro e higiênico na prática odontológica. Além disso, os EPIs são essenciais para prevenir doenças ocupacionais, como dermatite, alergia e infecções respiratórias, garantindo a conformidade com as normas regulamentadoras de biossegurança. Investir na correta utilização e manutenção dos EPIs não apenas demonstra o compromisso dos profissionais odontológicos com a segurança pública, mas também contribui com a qualidade dos serviços prestados e a excelência no atendimento odontológico. Pessoal, eu vou começar a falar sobre a contaminação cruzada. Então, como o próprio nome já diz, a contaminação cruzada é quando ocorre uma transferência de micro-organismos de um paciente para o outro, ou de um paciente para a equipe de saúde, e assim formando uma infecção. Na clínica odontológica, ela pode ocorrer quando um equipamento está contaminado, ou um instrumental está mal esterilizado, e também quando o profissional não está usando devidamente o EPI. E também ela pode ocorrer de duas maneiras, de fontes humanas, então uma pessoa ela está com o micro-organismo instalado e vai passar para outra pessoa. E por fontes ambientais, que é quando o instrumento está mal esterilizado, quando algum equipamento está contaminado. Então isso é a contaminação cruzada. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de como evitar a contaminação cruzada. Eu vou falar 2 pontos. O primeiro ponto é a proteção da saúde do profissional. Então, o cirurgião dentista e sua equipe, eles precisam estar com a sua saúde em dia, fazendo exames periodicamente, tendo bons hábitos, tá com as vacinas em dia, por conta que eles são a linha de frente. Então, eles estão mais suscetíveis a se contaminar com esses micro-organismos. Então, tendo tudo isso em dia, sua saúde tá em dia, a probabilidade de se contaminar ou pegar uma doença, enfim, vai diminuir. E o segundo ponto que eu vou falar é evitar o contato direto com materiais orgânicos. Então, esses profissionais, eles podem ter contato com fluidos, como sangue e saliva. E o contato com esses fluidos é a porta de entrada para a contaminação cruzada. Então, é muito importante que quando esses profissionais forem ter contato com esses fluidos, usar as barreiras protetoras, que nada mais é que os EPIs. E ele utilizando esse EPI vai ajudar ele, né, vai proteger ele a ter contato com esses micro-organismos, não ter contato com a saliva, protegendo tanto a sua saúde, a saúde do profissional, e também protegendo a saúde do paciente. E alguns EPIs são óculos de proteção, máscara, luvas, jaleco, sapato fechado, enfim, tudo isso é para proteger a saúde tanto do profissional como do seu paciente. Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade no tópico de como evitar a contaminação cruzada ou infecção cruzada. Uma das formas é limitar a propagação de micro-organismos nas superfícies. Então, a gente tem que proteger as superfícies do consultório, todas as superfícies,
com barreiras impermeáveis. E essas barreiras elas devem ser trocadas a cada paciente, então a cada atendimento elas devem ser trocadas. Tem que ser coberta todas as superfícies que o paciente ele tem contato direto. Então a cadeira ela também precisa ser coberta com barreiras impermeáveis. Para desinfecção do espaço em geral em que o paciente tem contato direto também, utiliza-se álcool 70% normalmente. Outra maneira de evitar a contaminação cruzada é a limpeza e a desinfecção do consultório. Então, é primordial para prevenir a contaminação cruzada que o consultório ele tenha uma rotina de limpeza e que essa rotina ela funcione perfeitamente bem. Também o consultório ele precisa ter uma central de esterilização, que nada mais é do que uma sala onde esterilizados os materiais instrumentais que são utilizados em procedimentos odontológicos. Então, nessa sala precisa ter pré-lavagem, que aí inclui a gente colocar os instrumentais no detergente enzimático por 5 minutos. Depois vem a pré-lavagem, que é a gente tirar todos os resíduos, os materiais orgânicos, que inclui sangue, saliva. Depois vem a secagem ou inspeção clínica, que é para a gente ver se ainda tem algum resíduo de material orgânico. Depois a gente embala com um papel grau cirúrgico e depois a gente coloca na autoclave para esterilizar. A autoclave ela esteriliza sobre uma pressão alta e uma temperatura também muito alta. A forma também de evitar a contaminação cruzada é o descarte correto do lixo, pois a gente tem lixos comuns e lixos contaminados no consultório, e se esses lixos contaminados eles forem jogados incorretamente, por exemplo, nos lixos comuns, possa ser que alguém da clínica em geral, não só profissional cirurgião dentista, mas sim todos da clínica, pode sim ocorrer uma contaminação cruzada. Então, o descarte do lixo ele faz parte de como evitar a contaminação ou infecção cruzada. É isso, muito obrigada. Bom, pessoal, quero falar um pouquinho sobre o uso das luvas descartáveis. Então, assim, quando a gente fala sobre luvas descartáveis, vale ressaltar que é um item indispensável na rotina do profissional, não só do profissional dentista, mas como na maioria dos profissionais da área da saúde. Basicamente, as luvas descartáveis, elas servem para a proteção das mãos do profissional que vai estar usando, né? E elas vão proteger de fluidos corporais, vão proteger de substâncias químicas, micro-organismos também presentes no ambiente de trabalho, onde vai estar acontecendo aquela consulta, o exame, procedimento cirúrgico, enfim. E basicamente também as luvas, elas são essenciais durante os procedimentos invasivos, exames clínicos e também manipulação de contaminados. Então, assim, vale ressaltar, né, mais uma vez, que o uso das luvas, as luvas descartáveis, que nem estou com uma aqui para mostrar para vocês, elas são essenciais para a rotina de trabalho do profissional, que vai proteger de inúmeras formas. Bom, pessoal, dando continuidade aí aos EPIs necessários para os procedimentos clínicos, quero falar um pouquinho sobre a máscara nesse momento. Falando um pouco da máscara, ela vai servir tanto para a proteção do profissional da área da saúde, o profissional que vai estar usando, quanto para o paciente, certo? Então, assim, ela vai servir para proteger a região da nossa boca, do nariz, que são os dois lugares, assim, que tem mais facilidade de contaminação, né, através da mucosa oral, mucosa nasal. E quando a gente fala da máscara, ela pode proporcionar para a gente uma proteção contra respingos de qualquer substância química ou, enfim, líquido, qualquer coisa que venha a respingar, né, nessa região da nossa boca, do nosso rosto, contra gotículas de saliva
e contra aerossóis que podem ter presentes nele alguns patógenos contaminantes. Existem vários tipos de máscara, né? E ela vai desde máscara cirúrgica até respirador N95. Tudo vai depender da criticidade do procedimento e para que você quer usar aquele tipo de determinada máscara, certo? Eu trouxe aqui como exemplo a máscara de proteção, que a gente já está acostumado. A caixinha já foi de arrasta para cima. Mas essa é o que a gente mais, assim, tem um convívio, né, na nossa rotina. Ela tem aqui uma parte uma parte mais dura, né, pra gente colocar o nosso nariz. Então a gente vem, coloca. E aqui tá feita a proteção. Eu trouxe mais uma aqui a título de curiosidade, só pra gente mostrar os níveis, né? Qual que é a diferença de uma máscara para outra. Eu tenho aqui uma máscara PFF2S. Ela tem um material diferente, né? Ela já é um pouco mais rígido, o seu material. Ela tem mais fibras, né? Ela tem a mesma proteção aqui do nariz também, só que a gente percebe que é totalmente diferente uma máscara da outra. Bom, vou falar agora de forma resumida sobre o avental descartável. O avental descartável ele vai servir para estar fazendo a proteção da pele do profissional. Então assim, ele vai proteger além da pele, é claro que ele vai estar fazendo a proteção da roupa também. E quando a gente fala em proteção, ele vai proteger do quê? Contra substâncias químicas, tá? Fluidos corporais, saliva, sangue e agentes infecciosos, né? Então assim, o avental descartável ele é indicado em procedimentos que não envolvam, falando sobre o avental clínico, para um procedimento clínico, ele não tem uma regra específica como a luva, como a máscara, que na maioria dos atendimentos, dos procedimentos, é necessário estar usando tanto a máscara quanto a luva. O avental, para procedimentos clínicos, a gente pode usar ele, por exemplo, numa profilaxia, numa limpeza, em possíveis procedimentos que podem envolver um sangramento, uma coisa ou outra. Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Bianca, eu vou falar um pouquinho sobre os jalecos descartáveis. Os jalecos descartáveis são separados em gramaturas. O que seria a gramatura? A gramatura seria a grossura de cada jaleco. O tecido do jaleco seria TNT, que é tecido não tecido. Os jalecos eles passaram a ser de TNT por conta de que a Anvisa começou a visualizar que o TNT ele transpassava, ele não deixava transpassar gotículas de ar, no caso, como exemplo, aerosóis, gotículas do aerosol para a pessoa. O TNT era o que mais filtrava esse tipo de contaminação. O jaleco descartável também ele é utilizado além de aerosóis, para proteção de aerosóis, mas também para proteção de saliva e de sangue. Os jalecos descartáveis são separados em gramaturas, como eu já disse, mas as gramaturas são separadas por conta de procedimentos. Então, em procedimentos clínicos básicos, é mais visto um jaleco mais fino do que em procedimentos cirúrgicos. No procedimento cirúrgico, é mais simples, é mais fácil você ver um jaleco de gramatura um pouco mais grossa, por conta de que na cirurgia é mais, como posso dizer, é mais propício que escorra sangue, que escorra saliva, que o paciente acabe cuspindo, e aquilo vai proteger o doutor. A gramatura vai de 20 a 60, que seria a grossura do tecido. Como eu já disse, o TNT clínico, que seria o jaleco clínico de TNT, o jaleco clínico de TNT seria mais para proteção, como exemplo em procedimentos gerais, mas como mais popularmente, as profilaxias. Por quê? Porque é quando espirra muita da saliva do paciente. Os aerosóis são usados a proteção de aerosol, além de a proteção dentro de uma sala clínica, onde está ocorrendo algum procedimento, o aerosol também ele interfere
na parte de esterilização. Por quê? Porque quando acaba o procedimento, as auxiliares ou a pessoa responsável acaba tendo que esterilizar os equipamentos, como as peças clínicas, as canetas clínicas. Então, os aerosóis de lubrificante também acabam indo e podem contaminar também o responsável por essa lubrificação. Então, também devem estar usando jalecos descartáveis. Esses jalecos descartáveis têm muitas outras gramaturas, porém as gramaturas mais observadas são a de 60 para procedimento cirúrgico e a de 20 para procedimento clínico em geral. É isso. As toucas são utilizadas para cobrir o cabelo do profissional de saúde, evitando contaminação do ambiente clínico por micro-organismo presente no cabelo. Além disso, ajuda a manter a higiene durante o procedimento cirúrgico sem invasivo. Óculos de proteção. Esses equipamentos protegem os olhos dos profissionais de saúde contra respingos de fluidos corporais, sangue e substâncias químicas durante procedimentos clínicos. Os sapatos descartáveis protegem os pés dos profissionais de saúde contra respingos de fluidos corporais, substâncias químicas e contaminação do ambiente, especialmente importantes em ambientes onde há risco de derramamento de líquido ou exposição a materiais contaminados. Na odontologia, as barreiras de proteção elas são essenciais, tanto para o paciente quanto para toda a equipe odontológica que vai estar atendendo no momento. Então, existem vários tipos de barreira de proteção. Um deles que a gente pode citar é a barreira física, que seriam as luvas, os aventais, máscaras, tudo que vai estar ali evitando o contato dos fluidos, seja sangue, saliva, enfim, tudo mais. Tem também as barreiras de superfície, que seriam para cobrir os móveis em geral, seja a bancada onde o dentista vai colocar os equipamentos, a própria cadeira odontológica, que é encapada com plástico filme. Tem também as barreiras de esterilização, que consiste basicamente em fazer uma boa esterilização dos instrumentos que forem ser utilizados. Existem as barreiras de isolamento, que seria dentro da cavidade oral, então dependendo do procedimento que for feito, fazer um bom isolamento da área. Então, ao fazer a utilização dessas barreiras de proteção, a gente vai estar proporcionando um ambiente mais higiênico e vai ajudar na prevenção de doenças infecciosas, vai ter um ambiente mais agradável tanto para o paciente quanto para o dentista trabalhar e com menos riscos. Bom, além das EPIs, as barreiras de proteção são utilizadas para prevenir a contaminação da superfície e equipamentos odontológicos. Essas barreiras incluem lençóis de proteção, filmes plásticos, protetores de teclado e sobreluvas. Os lençóis de proteção são colocados sobre a superfície de trabalho imobiliários, como cadeiras odontológicas, o mocho e as bancadas, para prevenir a contaminação por sangue e por respingos. Os filmes plásticos são utilizados para cobrirem equipamentos e instrumentos odontológicos, como unidades de sucção, seringas, canetas e instrumentos, bandejas de instrumentos, evitando a contaminação cruzada entre os pacientes. E os protetores de teclado. Os protetores de teclado são utilizados, são colocados sobre os teclados de computadores e equipamentos eletrônicos para facilitar a limpeza após o uso. Está entrando aqui a imagem de algumas superfícies que são colocadas essas barreiras. Lembrando que a barreira deve ser colocada novamente a cada paciente e deve ser utilizadas essas barreiras somente em locais que vão ser utilizados mesmo. Não adianta plastificar totalmente o consultório, porque o dentista, o profissional, não vai ter tempo de retirar essa barreira a cada atendimento. Então a gente está tentando evitar essa contaminação cruzada. Se a gente fizer isso e não tirar durante os atendimentos, vai acontecer infecção de qualquer jeito. Então só se utilizam essas barreiras onde são as superfícies e instrumentos que serão utilizados e deve ser trocada a cada atendimento. Os procedimentos grunhentos são caracterizados pela manipulação dos tecidos moles e duros da cavidade bucal, com potencial para sangramento e exposição a agentes biológicos, ou seja, são procedimentos mais invasivos que envolvem perfuração, incisão e cortes. Geralmente são procedimentos cirúrgicos, como extração de dentes, gengivectomia, implantes, enxertos ósseos e algumas cirurgias periodontais. Então, por envolver um risco maior ali de contaminação pelos fluidos corporais, é necessário ter uma atenção redobrada na hora de fazer a colocação e a utilização dos equipamentos de proteção individual, tanto para a proteção do profissional quanto para o paciente que está ali envolvido na cirurgia. Olá, boa noite, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, em procedimentos cruentos. Isso inclui
máscara, óculos de proteção, luvas e aventais para proteger tanto o dentista quanto o paciente de possíveis contaminações cruzadas. O filme de PVC é para recobrir toda a superfície de apoio dos instrumentos. Alça do refletor, cobrir o local em que os operadores irão tocar durante o atendimento. Encosto de cabeça, cobrir os locais de eventual contato dos operadores, inclusive regulagem do encosto. O sugador, cobrir a conexão e parte do cabo, deixar descoberto o sugador descartável. Óculos de proteção. A função dele é proteger os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos usados durante os procedimentos odontológicos, possuindo as laterais largas, confortáveis e com boa vedação e totalmente transparente. A máscara descartável de filtro duplo ou triplo com tamanho suficiente para cobrir a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritar a nossa pele. O gorro, também descartável, é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelo nas áreas de procedimento. As luvas descartáveis devem ser de boa qualidade e ser usada em todos os procedimentos. Constitui uma barreira física e eficaz que previne a infecção cruzada e a contaminação do profissional de saúde, reduzindo os riscos de acidentes. As luvas atuam na proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, além de agentes térmicos e biológicos e também agentes químicos. Indicação de luvas de látex, vinílica, são para procedimentos estéreis e assépticos e ser descartadas em todo uso no lixo branco. Oi, gente, boa noite. Eu vim falar sobre os protocolos do uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. E também falar que as barreiras de proteção elas podem variar dependendo do contexto, do ambiente que ele se encontra. Se é um ambiente hospitalar, se é um ambiente laboratorial, industrial. Primeiro, a gente precisa fazer uma seleção adequada dos EPIs, que seria o quê? Qual atividade que eu vou realizar e quais os equipamentos apropriados para essa atividade. E também os riscos que ali estão presentes. Então, por exemplo, eu vou fazer um atendimento simples. Como todos os atendimentos precisa ter máscara, óculos, luvas e aventais. A gente precisa ter um treinamento desses EPIs, porque tendo esse treinamento a gente vai garantir que os profissionais eles saibam como utilizar este equipamento, incluindo a colocação e a remoção. E para o uso desses equipamentos, é claro, a gente precisa ter a higienização das mãos e praticar essa higienização sempre antes e depois do uso dos equipamentos de proteção individual. E logo também após o uso, o descarte apropriado, E nesses equipamentos também a gente precisa ter uma manutenção e a substituição deles. A gente sempre precisa verificar regularmente quanto aos EPIs se estão com algum tipo de danos que precisa ser substituído, garantindo assim uma eficácia contínua desse equipamento. E antes de a gente iniciar qualquer tarefa, ao realizar uma avaliação, a gente precisa identificar os riscos e os perigos que ali tem. A gente precisa determinar os EPIs corretos, sempre se certificando se eles estão dentro dos padrões de regulamento. Ao implementar e manter esses protocolos, os profissionais eles vão ajudar e também a proteger a saúde e a segurança tanto de si mesmo quanto de seus pacientes, minimizando assim o risco de lesões e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero abordar a respeito do lixo odontológico e seu devido descarte, voltado aí para o tema de itens de segurança, que são os EPIs utilizados no nosso dia a dia, durante as nossas consultas. Eles estão classificados como grupo A, que é um risco biológico. Qualquer material que tenha sido contaminado por fluidos corporais
do paciente, do profissional, apresentando um risco de infecção, seja máscaras, luvas, toucas, entre vários outros itens que estão relacionados com o material de segurança de EPIs, eles devem ser classificados como risco biológico. Também, para conhecimento de vocês, existe um lixo específico entre tantos lixos que nós temos. Esse lixo é do grupo A, que contém resíduos com risco de infecção. Eles também devem ser descartados em lixeiras brancas, com sacos brancos. Existe um símbolo na frente do lixo, indicando que é um símbolo internacional, né, de resíduo infectante. Fica fácil de vocês perceberem aí e classificarem quando se tratar de EPIs, como as máscaras, luvas, né, uma referência para que vocês tenham conhecimento, já que são os itens mais básicos utilizados no dia a dia, mas que podem conter aí a contaminação. Além disso, é importante vocês prepararem um lixo que contém um pedal para diminuir o contato com esse lixo odontológico. Espero ter contribuído, pessoal. Tenham o máximo cuidado com os descartes, com o meio ambiente, com a vida de vocês, com a vida do paciente. Então, todo cuidado é pouco, se tratando do descarte de lixo, se tratando da maneira como vocês irão conduzir no dia a dia, tá ok? Espero aí ter contribuído. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima!